Paz e a graça do Senhor Jesus Cristo. Amados, nós estamos estudando ao longo dessas últimas terças-feiras o tema Encontro com Deus. E hoje o nosso ensino contemplará a temática Obstáculos ao Encontro com Deus. Quais são as barreiras para termos um encontro com Deus ou para aprofundarmos o nosso relacionamento com Deus? Você já pensou quais são as dificuldades que você passa, que você atravessa e que tem, de alguma forma, trazido obstáculos, dificuldades no seu relacionamento com Deus? É exatamente sobre isso. Nós vamos elencar alguns desses obstáculos. Talvez você possa citar outros. Mas, devido à questão do tempo, nós escolhemos 3 dificuldades, 3 problemas, 3 obstáculos ao nosso encontro com Deus ou a nossa dificuldade em nos aprofundarmos com o Senhor. Às vezes, na nossa caminhada cristã, alguns se sentem desanimados na sua convivência com a igreja e até mesmo com Deus. E esse desânimo, aparentemente, não consegue ser superado. Alguns até mesmo têm o seu desânimo agravado. Essas pessoas se sentem como que vencidas, derrotadas. Com isso, não experimentam uma maior intimidade com Deus. O viver cristão, às vezes, se limita a um estar na igreja, quando se vai. Há alguns momentos de oração, quando simplesmente não se repetem palavras furtivas que vêm à sua mente. Ou até mesmo a leitura da palavra, que se limita, às vezes, a algum versículo isolado. Queridos, obstáculos surgem para impedir o seu encontro, uma maior intimidade com o Senhor. E é exatamente sobre isso que nós queremos falar. Que obstáculos são esses? Mas, principalmente, como enfrentar essas barreiras, esses obstáculos? E eu espero, ao final da pregação de hoje, poder ter respondido a essas perguntas. Quero convidá-lo, então, a abrir a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5. Nós vamos ler um único versículo, o versículo de número 22. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 22. Diz assim a palavra de Deus: afastem-se de toda forma de mal. Afastem-se de toda forma de mal. É interessante, queridos, que quando Paulo, na maioria das vezes, encerra as suas cartas, as suas epístolas, ele lista algumas instruções que a igreja ou que alguns irmãos deveriam seguir. Em geral, o objetivo dessas instruções é para que aquela igreja, para que aqueles irmãos vivam uma vida piedosa e assim desenvolvam uma natureza semelhante à de Cristo. Procuremos assim nos aproximar da estatura do varão perfeito, tanto para o homem como para a mulher de Deus. Porque o nosso alvo é crescer na graça e no conhecimento do nosso Deus, amadurecendo na fé. E isso através da ação do Espírito Santo nas nossas vidas. A instrução que Paulo nos traz nessa noite é: afastem-se de toda forma de mal. Paulo, ele não traz detalhes acerca de que mal é esse, nesse versículo em si. Mas se a gente observar outros escritos do apóstolo Paulo, e até mesmo essa carta, nós vamos ter uma compreensão de que mal é esse que o apóstolo está dizendo para nós nos afastarmos, para não querermos nenhuma associação, para não nos sentirmos achegados, enamorados a esse mal. O afastarmos-nos de toda forma de mal não se refere apenas às atividades mundanas que, por exemplo, o apóstolo João, na sua primeira carta, se refere à concupiscência dos olhos, à concupiscência da carne e à soberba da vida. É claro que também diz respeito a isso, mas não é somente a isso. Quando Paulo fala acerca de afastar-se de toda forma de mal, ele também não se refere apenas às obras ímpias das atividades dos homens. Eu acho que vocês se lembram quando ele fala acerca das obras da carne. E ali estão listadas diversas coisas que nós, enquanto cristãos, devemos nos afastar.
não podemos nos apegar. Mas além disso, além das obras da carne, que Paulo fala, além da concupiscência da carne, dos olhos e da soberba da vida, que o apóstolo João se refere, nós precisamos também entender que Paulo fala acerca dessa forma do mal, sobre as atividades supostamente cristãs que são realizadas na carne. Ao invés de darmos louvor a Deus por algo que fazemos, nós queremos o louvor. Não é algo que aparentemente seja pecaminoso. Não é roubar, não é matar, não é desejar algo do outro. Mas é quando você, por exemplo, faz algo na igreja para que você seja visto pelos irmãos, visto pela liderança. É como se você dissesse assim: olha, a glória é minha. E aí Paulo também se refere a esse tipo de mal que corrompe a igreja. Então a gente vê que o mal é uma coisa muito ampla. E na caminhada cristã, queridos, nós precisamos saber qual é o obstáculo que estamos enfrentando. Porque às vezes o mal que pode nos levar a uma queda não é necessariamente o mesmo mal que pode levar à queda de outro irmão. Tem pessoas, por exemplo, que têm dificuldades com a bebida. E o álcool pode ser um laço na sua vida, pode ser o mal. Outras pessoas podem ter, por exemplo, um problema com dinheiro. Vamos dizer, ser uma pessoa consumista. Não pode passar numa loja com a palavra desconto que já quer comprar. Não consegue se segurar. Outros podem ter alguma dificuldade com relação ao sexo oposto. Não consegue manter uma distância. Ou seja, o mal pode ter as mais diversas aparências e cada um de nós vai sofrer a incidência do mesmo sobre as nossas vidas. É por isso que nós precisamos ter a compreensão desse obstáculo que procura roubar, minar a nossa comunhão com Deus, que procura nos afastar de um encontro com o Senhor. Nós precisamos, queridos, contar com a ação de Deus nas nossas vidas, nos apoiando, nos ajudando a vencer o mal que continuamente vem contra nós. Eu procurei, queridos, agrupar o mal em 3 grupos. O primeiro, os pecados. O segundo, as feridas ou traumas. E o terceiro, Satanás. Dos pecados, nós precisamos nos arrepender. Das feridas e dos traumas, nós precisamos ser curados. E dos demônios, nós precisamos ser libertos. Aqueles que ainda estão sofrendo com eles, claro. Não existe um tratamento único para cada um desses problemas. Cada um deles tem um tratamento diferente. E por que é importante a gente ter a compreensão, o discernimento acerca disso? Porque algumas pessoas acham que tudo é pecado. Então, algumas pessoas, por exemplo, veem alguém que tem problema com embriaguez, ou com uso de droga, ou com imoralidade sexual, e logo dizem, é pecado. É verdade que é pecado. Mas às vezes o problema é bem mais profundo que simplesmente um pecado na vida daquela pessoa. Às vezes é algo que a pessoa tem uma dependência química e precisa ser tratada até mesmo com um especialista, um médico, um terapeuta, um psicólogo. Então não é uma solução fácil de dizer que tudo é pecado. Por outro lado, há aquelas que acham que tudo é doença, que tudo é ferida da alma. E aí alguns acabam dizendo assim, pastor, isso é uma ferida que eu carrego sobre mim. É uma herança maldita dos meus antepassados. Glória a Deus, tem misericórdia. Eu não sou responsável pelo meu jeito de ser. Não é minha culpa. Eu tenho a síndrome de Gabriela, eu nasci assim e vou morrer assim. É isso, meu irmão. Pau que nasce torto não morre torto, porque Jesus nos endireita. E há aquelas pessoas que tudo vem em ação de Satanás. Deu uma topada, isso é o diabo que botou essa pedra no caminho. Qualquer coisa é Satanás. É claro que o demônio, queridos, ele vai aproveitar as circunstâncias decorrentes, quer seja do pecado, quer seja das feridas e dos traumas, e maximizar esses problemas para tentar roubar,
matar e destruir o povo de Deus. É bem verdade. Mas nós precisamos compreender a ação do inimigo e saber como enfrentá-lo. A verdade é que eu acho que todos nós podemos sofrer a investida de um desses obstáculos. Ou até mesmo todos eles juntos. Às vezes há um caos na vida de algumas pessoas que estão com pecado na sua vida, que estão com feridas na alma e que o diabo está cirandando nelas. Portanto, é necessário, é vital que haja discernimento. Precisamos buscar a Deus, buscar a orientação do Senhor, pois a resposta para cada um desses obstáculos é diferente. Dos pecados, precisamos nos arrepender. As feridas precisam ser curadas e os demônios precisam ser expulsos. Você não pode expulsar uma ferida deve ser curada. Você não pode expulsar um pecado. O pecado deve ser confessado e após o arrependimento ser pedido perdão. Você não pode curar um pecado. Você não pode curar um demônio. Você não pode se arrepender de um demônio. Não podemos nos arrepender de uma ferida. Dos pecados, precisamos nos arrepender. As feridas precisam ser curadas e os demônios precisam ser expulsos. Mas como lidar com cada um desses obstáculos à nossa intimidade com Deus? Cada um desses obstáculos que quer impedir o encontro com Deus. Em primeiro lugar, os pecados. Queridos, e quando a gente fala de pecado, tanto é aquele pecado que até mesmo outros conhecem, quer seja aqueles pecados ocultos. E só há algo a ser feito: arrependimento. Em nossos dias, amados, há muita pregação acontecendo nas igrejas e até mesmo na internet. No entanto, muitas são desprovidas da doutrina do arrependimento. Mensagens açucaradas que enchem o ego dos seus ouvintes. Em Mateus capítulo 4, verso 17, Jesus declara: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Essa, queridos, é uma mensagem que foi proclamada há mais de 2000 anos atrás na pessoa de Jesus e que continua atual nos nossos dias. Quando nós saímos aqui nos lares, a mensagem que deve existir na nossa boca é: arrependam-se. Quando nós vamos ao sinal fazer blitz do louvor, a mensagem que está nos nossos lábios deve ser: arrependam-se. Não há outra mensagem para o homem perdido senão a mensagem do arrependimento. Lembre-se, pecado deve ser chamado de pecado. Pecado não é pecadinho. Pecado é algo que entristece o coração de Deus. É por isso, amados, que nós devemos erguer as mãos para o Senhor e dizer: sou culpado. Foi isso que Paulo disse: miserável homem que sou. Mas o que nós vemos nos nossos dias é as pessoas justificando: ah, Senhor, tu sabes, a carne é fraca. Ah, Deus, foi sem querer. Quase que eu consigo me segurar. Queridos, nós temos que assumir a responsabilidade pelo comportamento ímpio em nossas vidas. Talvez o seu obstáculo ao encontro com Deus, a uma vida de maior intimidade com o Senhor, seja o pecado. Não queira justificá-lo. Não o minimize. Não o tolere. Você precisa confessá-lo, você precisa renunciar ao pecado, você precisa se arrepender disso, mudar de direção e desviar o seu coração do pecado para Deus. Infelizmente, muitos nos nossos dias estão fazendo o inverso, estão desviando o seu coração de Deus para o pecado. Mas para que isso aconteça, lembre-se, você precisa assumir a responsabilidade pelo pecado. Você não pode dizer assim: o diabo me fez fazer isso. Os traumas da minha infância me levaram a pecar contra ti. Queridos, é certo que Satanás torna as coisas difíceis para nós. Satanás, ele leva as pessoas cativas para fazer a sua vontade. Mas tantas vezes nós temos cooperado com o inimigo. Ao invés de lutarmos contra, damos as mãos a ele e saímos juntos. Não importa quão difíceis as coisas sejam, lembre-se,
Você é que toma as suas escolhas. Nós somos responsáveis. Não há como você dizer, foi o meu marido que fez tomar essa decisão. Foi a minha esposa que me fez agir assim. Isso aconteceu com o primeiro casal. Senhor, foi a mulher que tu me deste. Senhor, foi a serpente. A gente não assume, a gente não quer ser responsável. E até mesmo as coisas são tão interessantes que quando a gente quer mudança, a gente quer que essa mudança aconteça a partir de Deus. Ou seja, é Deus que tem que fazer, eu não tenho que tomar nenhuma providência, eu não quero ser responsável de nada. Então, que Deus mude, que Deus me conserte. Mas eu me esforçar? Não. E ainda aqueles que dizem assim, alguém ore por mim, para que os meus problemas sejam resolvidos. Nem orar a pessoa quer. Não é assim que funciona, queridos. Não há soluções rápidas. Se a gente fosse ler Atos 8, versos 9 e 10, fala da história de Simão. Aquele homem, amados, ele fazia feitiçarias na cidade de Samaria, até que Filipe chegou ali e as pessoas começaram a ver a mudança na vida de Filipe. E aí o que acontece é que, a partir daquele momento, a igreja em Jerusalém manda Pedro e João para Samaria, para que eles pregassem as boas novas, o reino de Deus naquele lugar. E a situação chega tal que, quando os apóstolos ali chegam, eles não haviam sido batizados ainda com o Espírito Santo. E aí os apóstolos intercedem, oram, e os samaritanos são batizados. E Simão, vendo aquilo, dizem, eu também quero ter esse poder, eu também quero orar para as pessoas e elas serem batizadas. Queridos, a palavra de Deus diz que naquele momento, Simão oferece dinheiro para receber aquele dom. E aí Pedro diz assim, pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? E ao final, Pedro diz assim, talvez o Senhor perdoe tal pensamento do seu coração, pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Aquele Simão mágico, que fazia feitiçarias, poderia ter sido acusado de alguém que estava endemoninhado, alguém que estava sendo usado pelo diabo. Mas o que Pedro diz aqui é que ele estava preso pelo pecado. O que dirigiu o coração daquele homem foi o pecado. O que é que está possivelmente impedindo a sua intimidade com Deus? Há algo que você precisa se desvencilhar? Algo que você tem alimentado? Deus te diz essa noite, levante-se de onde você está, não importa quantas vezes você tenha falhado, quantos naufrágios haja na sua história, levante-se. Queridos, o arrependimento pessoal é vital. Se você deseja um encontro com Deus, se você deseja maior intimidade com Deus, talvez exista alguém aqui nessa noite, ou acompanhando aí pelo YouTube, que a sua vida esteja igual uma montanha russa, cheia de altos e baixos, montanhas e vales. Você precisa superar isso. Você precisa perceber que a perseverança dos santos, ela é composta de novos começos. Você não pode ficar paralisado frente ao pecado, por mais terrível que ele possa já ter sido na sua vida. Tem pessoas que estão presas a erros cometidos outrora e não conseguem se libertar disso. Pelo contrário, continuam alimentando o pecado às escondidas. É por isso que Provérbios capítulo 24, verso 16 diz assim, ainda que o justo caia 7 vezes, tornará a erguer-se. Sabe quem nos ergue? É o Senhor. Sabe quem nos sustenta? É o nosso Deus. O cair é do homem, mas o levantar é o Senhor que o faz. Isso é o que Deus diz para você nesta noite. Levante-se de onde você está. Não importa quantas vezes você tenha falhado. Não importa quantos naufrágios haja na sua história. Às vezes a gente olha para Pedro, que vai ao encontro de Jesus, andando sobre as águas, e aí em determinado momento começa a afundar.
E aí a gente disse, ô homem de pouca fé. Mas talvez se fosse um de nós, queridos, nós teríamos ficado como os outros, amedrontados, tremendo de medo, lá no canto do barco. Que Deus coloque em você a vontade, o desejo de fazer o que é certo e de se arrepender. Todos nós precisamos disso. O Salmo 66, verso 18 diz que se eu abrigar o pecado no coração, o Senhor não me ouvirá. Não abrigue, não dê moradia ao pecado no seu coração, para que as suas orações não sejam ouvidas, não sejam atendidas. Lembre-se do conselho do autor da carta de Hebreus, capítulo 12, versos 1 e 2. Livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus. Tiremos os nossos olhos do pecado. Se você sabe que acessando sites pornográficos você vai cair em pecado, não acesse. Se você tem dificuldades com a bebida, evite o primeiro trago. Você tem que escolher ter a luz de Deus brilhando sobre o seu pecado, mostrando as suas manchas, e assim, tão somente assim, o sangue de Jesus te purificará de todo o pecado. Você pode ir a quantas pessoas quiser para obter oração por libertação. Você pode pedir oração ao pastor, você pode pedir oração ao bispo, pode pedir oração a esses que se dizem apóstolos. Mas, queridos, a cura, ela só vai ser encontrada quando você arrepender-se do seu pecado e voltar-se para Deus. Não há outro caminho. Mas além dos pecados, um outro obstáculo que se levanta para impedir a nossa intimidade com Deus são as feridas, os traumas que precisam ser curados. Se você quiser fazer uma analogia com as feridas do corpo físico, você pode imaginar uma infecção que às vezes se torna generalizada. Assim, queridos, são as feridas da alma. Ela no início pode parecer até uma coisa que você tem controle, que você pode dominar. Mas se você não cuidar, a tendência é aquela ferida infeccionar e comprometer todo o seu corpo, toda a sua vida. Esse é um assunto muito vasto e eu não tenho tempo para aprofundar-me, mas acredito que o ser humano, ele pode ser influenciado espiritualmente desde o momento da sua concepção. Eu tive a oportunidade de, quando as minhas filhas ainda estavam no ventre da minha esposa, de orar por elas, de pedir pelas suas vidas, pelos seus projetos, pelos seus futuros. Elas não tinham ainda nascido. Você lembra que João Batista saltou no ventre da sua mãe Isabel quando percebeu a presença do seu Redentor, o seu Deus encarnado no ventre da Virgem Maria? Mas, mesmo não tendo a sua mente desenvolvida o suficiente, aquilo não era meramente algo emocional, era algo espiritual. Queridos, da mesma forma, assim são as feridas. Feridas de relacionamentos doentes, quebrados, que comprometem não apenas aqueles que estão diretamente envolvidos, mas aqueles que estão próximos. Muitas vezes, queridos, as circunstâncias da nossa concepção podem ter um efeito sobre nossas vidas, mesmo antes de nós termos consciência daquilo. É por isso que eu não desestimulo nenhum pai ou mãe a abençoar o seu filho ainda no ventre materno, de orar por ele, de contar histórias, de ler a palavra de Deus. Feridas que se acumulam com o passar dos anos, queridos, às vezes fazem-nos adoecer. Quer seja na infância, na adolescência, na juventude, em que momento for, doenças, feridas, traumas que trazem tristeza, que fazem adoecer a alma. O estresse, ele contribui para ficarmos fisicamente doentes. Problemas emocionais e espirituais costumam estar na raiz
das doenças físicas. Daí a necessidade da cura das nossas feridas, dos nossos traumas, para termos um encontro maior, intimidade com Deus. Alguns estão feridos em seus relacionamentos. Relacionamentos com os pais. Às vezes, pais que não souberam proteger os seus filhos. E aquela criança cresce achando que Deus também não vai cuidar dela. Talvez pais que desenvolveram um relacionamento de medo com os seus filhos. E aquela criança, aquele jovem cresce achando que Deus é um Deus carrasco, é um Deus carrancudo, que está sempre pronto a machucar. Outros, cujos pais simplesmente os rejeitaram. Rejeitaram ainda no ventre da sua mãe. E aí aquela criança se sente rejeitada. E a relação dela com Deus é uma relação de rejeição. Ela não se acha digna. Ela não se vê em condições de ser perdoada por Deus. Mas não somente as relações entre pais e filhos. Às vezes relações entre marido e esposa. Relações, queridos, que às vezes estão marcadas por traição. Relações que estão marcadas por mentiras. E que se não forem tratadas, se não forem curadas, elas vão minar toda a existência daquele casal. Amados, é maravilhoso saber que o nosso Salvador, Ele não apenas nos salva, mas Ele nos redime, Ele nos cura, Ele nos liberta, porque pelas suas pisaduras nós fomos curados. Então nós podemos chegar a Ele, mesmo feridos, machucados da alma, e pedir a intervenção de Deus na nossa vida. Há uma história que eu achei muito interessante quando eu estava preparando essa lição, que envolve um grande pregador que eu admiro muito. Ele já descansou no Senhor, Martyn Lloyd-Jones. Ele era médico, um médico em ascensão, famoso, e que abandona a medicina para ser um pregador do Evangelho. E Martyn Lloyd-Jones uma vez foi procurado para atender uma pessoa que estava passando por depressão. Aquele homem já vinha 15 anos sofrendo com depressão. E Lloyd-Jones então perguntou a ele, numa de suas visitas, que ele descrevesse o quadro que poderia ter levado a ele a essa depressão. E ele disse que esse quadro depressivo possivelmente tinha acontecido quando ele, na Primeira Grande Guerra Mundial, em 1914, ele se apresentou como voluntário para a Marinha. E ali ele então foi exercer a sua função em um submarino. E quando estavam participando de uma batalha, aquele submarino sofreu um ataque inimigo e houve uma grande explosão e o submarino afundou. E ele disse que a partir daquele momento ele nunca mais foi o mesmo. E Lloyd-Jones então pergunta, e aí o que foi que aconteceu depois? E ele disse, eu afundou. E Lloyd-Jones pergunta, sim, mas e depois? Eu já disse, afundou. E depois de várias tentativas, Lloyd-Jones então vai e pergunta àquele homem, sim, mas você está aqui, você está vivo. Queridos, para aquele homem, ele continuava preso fundo do mar. A vida dele ainda estava acorrentada àquela situação. Mas a partir daquele momento, Deus o visitou, Deus o curou e ele viveu um novo tempo na sua vida. Tem pessoas que estão aí acorrentadas, feridas da alma, por problemas do passado e não conseguem se libertar. Eu quero lhe dizer nessa noite que o mesmo Deus que trouxe a saúde àquele homem quando visitado por Martyn Lloyd-Jones é o mesmo Deus que está aqui nessa noite e que pode trazer cura à sua vida. Terceiro lugar, os demônios devem ser expulsos. Amados, uma das marcas do reino de Deus está descrito lá em Marcos capítulo 16, verso 17, que diz, estes sinais acompanharão os que crerem, em meu nome expulsarão demônios. Os demônios deixam as pessoas tensas, amedrontadas. Quando a gente vê algum endemoninhado, principalmente na igreja, há uma dispersão, né? Todo mundo olha logo para o pastor. Parece que ninguém se sente compelido a expulsar o demônio. É como se aquela casta só saísse na autoridade do pastor. É importante, amados, que entendamos que assim como o Espírito Santo
capacita as escolhas e o comportamento piedosos do cristão para obedecer a palavra de Deus, para orar, para aceitar pela fé a graça do Senhor. Quando nós fazemos escolhas ímpias, quando você sai da cobertura, da proteção do Espírito Santo, é o inimigo das nossas almas que passa a influenciar o nosso comportamento. O diabo sabe o que está fazendo. E aqui eu quero que você entenda, queridos, que eu não estou dizendo que os crentes podem ser possuídos. Porque quando a gente fala de posse, a gente tende a ideia de propriedade. E a palavra de Deus diz que nós somos propriedade exclusiva de Deus. Por isso que eu não acredito em possessão demoníaca de cristão. Agora, o que eu acredito é que pensamentos opressivos podem vir à mente de um crente. Paulo, em Efésios capítulo 6, verso 16, fala que esses pensamentos opressivos são dardos inflamados do maligno. É por isso que ele declara lá em Efésios capítulo 6, verso 12, a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Todas essas coisas, queridas, foram escritas aos cristãos para dizer-lhes que tomem cuidado com o diabo e com os espíritos demoníacos. Não para vivermos amedrontados, mas para termos cuidado. Eu não estou querendo assustar ninguém com isso, mas eu quero que você esteja alinhado com a Bíblia. Lembre-se, Deus não lhe deu um espírito de medo, mas de poder, de amor. E assim, não dê ouvido às mentiras do diabo. Não acredite naquilo que ele vai dizer sobre você, sobre as circunstâncias que o envolvem. Não dê terreno ao inimigo, pois o seu único alvo é furtar, ou seja, roubar, matar e destruir. Jesus, ao contrário, ele veio para que você tenha vida e a vida plenamente. Quais são os obstáculos que você tem enfrentado para um encontro com Deus, na sua vida de intimidade com o Senhor? Que obstáculos têm se tornado mais fortes? Um pecado? Uma ferida? Um demônio? Pode ser até que os três conjuntamente. Amado, já é hora de você expulsar essas influências de sua vida. Se há um pecado do qual você tem sido assediado, se arrependa. Se você está ferido, clame pela cura do médico dos médicos. Se você tem sido confrontado pelo diabo, expulse-o em nome de Jesus. Não há como tolerar, queridos, que esses obstáculos roubem a alegria da nossa salvação. Nós não podemos viver o evangelho de derrota em derrota. Pelo contrário, o Senhor nos chama para sermos mais que vencedores. Nós não podemos permitir que o mal tenha vitória sobre as nossas vidas. É por isso que quando a gente lê aqui no versículo 22, o apóstolo Paulo diz: abstende-vos, deixai toda forma de mal. É uma ordem, não é um pedido. Ele não está dizendo assim: olha, se a coisa estiver razoável, vai aguentando o mal na tua vida, que é assim mesmo. Ele não está dizendo: olha, é difícil a gente largar o mal, então aproveita. Não, ele diz assim: deixai, rompei, abstenham-se de toda forma do mal. Ele não diz assim: olha, só o mal que João escreveu nas suas epístolas. Não, não é o mal que eu falei das obras da carne, não. Não é o mal que tem a aparência de coisa boa na igreja e não é. Não, é toda forma de mal. Eu não sei como está a sua vida. Quer seja você que está aqui presencialmente conosco, quer seja você que está nos acompanhando aí no nosso canal no YouTube. A única coisa que eu tenho segurança é que a palavra de Deus manda nós abandonarmos, deixarmos toda forma de mal.
E eu quero orar pela sua vida nessa noite. Se há alguma barreira, se há algum obstáculo que tem tirado a tua intimidade com Deus, você já não sente mais alegria em dobrar os seus joelhos e orar, clamar ao Senhor. Você já não sente prazer em ler as Escrituras, você não se deleita com a palavra de Deus. Você já não tem vontade de vir à igreja, à casa do nosso Deus. Você já não se sente mais responsável pela manutenção da obra do Senhor. Se assim você se encontra, queridos, certamente você está sendo atribulado por algum mal. E só há uma forma de nós vencermos. É na dependência do nosso Deus. É sabermos que é Ele que nos dá força. Às vezes nós nos encontramos fracos, e graças a Deus por isso. Porque quando nós somos fracos, é aí que nós somos fortes. É aí que nós dependemos mais do Senhor. Se há algum obstáculo na sua vida que tem te impedido de ter maior intimidade com Deus, de avançar, de crescer na presença do Senhor, eu quero orar pela sua vida. Feche os seus olhos e vamos orar em nome de Jesus.